lá, pessoal. Acho que o André já deve ter comentado sobre mim. Meu nome é Nicole Meri, eu sou desenvolvedora de pessoas, mas antes da minha apresentação, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo. Alguém aqui já passou pela seguinte situação, quando você fica extremamente frustrado porque você não conseguiu convencer alguém sobre algo que era importante para você? Não deu certo, você não conseguiu convencer. Ou então, quando você precisava vender um produto, um serviço, uma venda importante, bater uma meta que era urgente, e você também não conseguiu, porque a comunicação ela não foi eficiente, não gerou rapport, não gerou confiança, conexão, não deu certo. Ou então ainda, quando você ficou chateado, frustrado com alguém que você gosta, alguém da sua confiança, porque essa pessoa, ela falou algo para você que te magoou. Ou então ela te deu uma crítica e você não soube receber essa crítica e você ficou extremamente frustrado com ela. Já aconteceu, né? Estou vendo os comentários aí várias vezes. Então eu estou no lugar certo, porque eu vim aqui para falar para vocês sobre como mudar o resultado dessa situação. Como melhorar de fato a sua comunicação com o outro a partir do seu próprio autoconhecimento. Eu sou desenvolvedora de pessoas, eu sou executive coaching formada pela SLAC, a Sociedade Latino-Americana de Coaching. Além disso, eu tenho pós-graduação em Gestão e Planejamento Estratégico pela Uninter, formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal da minha cidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar 12 anos em instituições financeiras, o que me proporcionou muita expertise e muito networking. Hoje, a Nicole, ela é servidora pública municipal concursada na Prefeitura de Resende Costa, eu sou tesoureira, e atendo como coaching, auxiliando as pessoas a alcançarem os seus objetivos e mudarem suas realidades. É o que eu mais gosto de fazer, é a minha paixão. De fato, ajudar as pessoas. E também sou analista comportamental, que é o que a gente vai fazer hoje aqui nessa aula. Eu vou ensinar para vocês um conteúdo poderosíssimo, capaz de te ajudar a mudar os seus relacionamentos, aperfeiçoar a sua comunicação para atingir o seu objetivo com as conversas e, de fato, motivar a outra pessoa, a ouvinte, a pessoa com quem você está se comunicando, acessar ela. Os padrões de comportamento, eles têm várias metodologias, um histórico vasto de estudiosos, e eu vou falar um pouquinho deles aqui. Karina, você teve problema com isso ontem? Olha só, então vai ser rico esse conteúdo aqui. Eu espero que durante a nossa conversa você possa citar um pouquinho da sua experiência. Você teve para a gente usar aqui como um estudo de caso mesmo. Você traz para nós a sua experiência e a gente discute de como ela poderia ter gerado um resultado diferente, tá? Eu vou te chamar, então, para você contar esse caso para nós aqui agora há pouco, pode ser? O André, geralmente os alunos interagem, é permitido? Dá para abrir áudio e câmera quando eles quiserem? É permitido? Dá sim, dá sim, dá sim. Ótimo. Então, eu vou chamar a Karina para contar esse caso para a gente agora há pouco. Vamos entender por que as pessoas se comportam de maneiras diferentes diante de uma mesma situação. Por exemplo, no trânsito, quando a gente está em meio a um congestionamento. Tem pessoas que são extremamente estressadas, nervosas, não sabem esperar, ficam buzinando, xingando, gritando toda hora. E tem aquelas pessoas que entendem, é um congestionamento, uma hora vai passar e eu vou esperar esse momento passar. Olha só, como é diferente a forma de se comportar. E assim, cada vez mais as pessoas estão olhando para si mesmas e vendo e vivendo realidades diferentes. E assim, se você não compreende o outro diante dessa realidade, isso torna-se um conflito. Por quê? Porque o comportamento, a atitude, a ação, ela é uma parte de um todo. E ela é justamente a exteriorização da nossa personalidade. Vamos lá. Primeiro você pensa, diante do pensamento você sente, diante do sentimento você age. E agora, nessa aula, a gente vai entender essas forças que te levam a agir, que na verdade são eventos internos, vêm de dentro de você, do seu temperamento, da sua personalidade, e vem também de eventos externos, que são as situações que estão fora de você, ao seu redor, que fazem você agir daquela maneira.
Mas o interessante é que a compreensão disso vai mudar a sua forma de se comunicar e de se comportar, a partir do entendimento dos padrões. Ah, agora eu já sei. Por que que eu fico nervosa diante de tal situação? Ou por que que eu não sou tolerante com tal pessoa? Ou por que que eu fico frustrada quando alguém fala uma crítica, quando alguém dá uma notícia que eu não gosto? E a partir dessa compreensão do porquê que isso acontece, você não sente frustração mais? Você entende, você até molda as outras pessoas que estão ao seu redor, porque você vai ter poder para influenciá-las através da comunicação acessível. Você vai falar a língua que elas falam. E aí cai por terra aquilo que diz assim, André, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não é bem assim. Quando você quer atingir um resultado, um objetivo, você precisa tratar e comunicar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. É muito interessante essa teoria, eu amo ela. William Maston, criador do DISC. Você já se arrependeu de alguma decisão impulsiva que tomou? Já aconteceu com você, André? Tomou uma decisão rápida demais e ali na frente falou, poxa, para que eu fui fazer isso? Ou o contrário, demorou muito tempo para tomar uma decisão e perdeu uma grande oportunidade. Então, o padrão, conhecer o seu padrão de comportamento, conhecer as forças que eu disse aqui agora, internas e externas, que regem o seu comportamento, o conhecimento dessa teoria vai te ajudar a tomar decisões mais acertadas, vai te ajudar a entender o seu processo de decisão e também, assim, em todos os relacionamentos da sua vida, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, a gente vai fazer aqui agora um mapeamento dos padrões de comportamento, te trazendo autoconhecimento e compreensão do outro. Por quê? Porque entender o que os outros também, agora os outros estão se comunicando com a gente, é de extrema importância e de sucesso para a relação, seja com marido, mulher, amigo, chefe, subordinado. Entender a língua que eles estão falando, entender a forma como eles estão se comunicando com a gente, gera o sucesso ou o fracasso daquela relação. E aí, eu estou falando de comunicação verbal e não verbal. Porque os gestos dizem muito, né? Eu tô toda hora aqui mexendo a mão, mexendo o corpo. Os gestos dizem muito sobre cada um de nós. Então, a comunicação não verbal, quando a gente sabe ler, ela é riquíssima para trazer informações de como aquela pessoa gostaria de ser tratada, ou do que ela tem medo. Se você souber ler os trejeitos, os gestos, a forma como a pessoa fica quando está negociando, ou a forma como a pessoa fica quando está recebendo uma crítica. Por quê? Quando a gente está negociando, quando a gente está recebendo uma crítica, é um momento em que a gente está mais tenso, mais estressado, mais nervoso, né? E nesse momento você se conecta com o seu DNA, com a sua essência, com o seu padrão de comportamento natural. Porque existe o padrão de comportamento adaptado também, sabe? Que é aquele que você veste uma máscara para atingir um objetivo. Você adapta o seu padrão natural de comportamento para acessar uma pessoa ou para atingir um objetivo. Mas quando você está negociando e quando você está resolvendo um conflito ou recebendo uma crítica, é muito difícil de usar essa máscara. E ali naquele momento, se você souber ler a comunicação não verbal, você entende exatamente o padrão de comportamento natural daquela pessoa. Você faz uma leitura dela. E vai saber se comunicar com ela, porque esse é o meu objetivo aqui, de te ensinar um conteúdo onde você vai ter autoconhecimento, compreensão do seu padrão de comportamento, entender como você age perante as situações, a sua tomada de decisão, os seus relacionamentos, e também o entendimento do outro, para você melhorar essas relações interpessoais. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho do histórico, né, do desenvolvimento dessa teoria de padrões de comportamento. Ela começou lá 500 anos antes de Cristo, nossa, pelo filósofo Empédocles. Empédocles defendia a teoria dos humores. O que é isso? Agora a gente vai falar de temperamentos.
Outro assunto fantástico aí. A teoria dos humores, ela é baseada nos elementos da natureza, que influenciam o temperamento. A terra, o fogo, a água e o ar. Aqui eu acho que cabe um slide. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Acho que a imagem não vai estar disponível. A imagem não está disponível. Sem problemas. O que eu ia projetar aqui era justamente um gráfico que fala da teoria do Empédocles, que defende o nosso temperamento baseado nos elementos da natureza. A terra, o fogo, a água e o ar. Alguém já ouviu falar de temperamentos? Alguém já estudou sobre isso? Já procurou saber como o temperamento ele tem a ver com o seu comportamento, como o temperamento ele influencia na sua atitude? Alguém já estudou sobre isso aqui? Já ouvi. Legal. Depois de Empédocles, 500 anos antes de Cristo, a gente teve o Hipócrates. Hipócrates é um médico, filósofo também, de 370 anos antes de Cristo, ele é mais famoso que o Empédocles, e ele defendia os temperamentos através dos fluidos corporais. Então, ele dizia que cada pessoa tem um fluido corporal predominante. Quando é o sangue, a pessoa ela é sanguínea, ela é do ar, elemento da natureza, ar. Quem é essa pessoa? É uma pessoa rápida, agitada, exagerada. Agora eu vou começar a entrar nas características, se vocês quiserem anotar. São sempre 4, gente. São sempre 4 padrões de comportamento ou 4 temperamentos. Então a gente vai conhecer um pouquinho dos 4 e eu acabei de falar aqui o primeiro. O primeiro temperamento defendido por Hipócrates era o sanguíneo, pessoas sanguíneas. Quem são essas pessoas? Pessoas do elemento ar. São rápidas, agitadas e exageradas. E a partir da compreensão dessas qualidades, a gente vai descobrir ali na frente como se comunicar com essa pessoa. Vocês vão identificar em si mesmo se vocês têm esse comportamento predominante, porque todos nós temos os 4, tá? Ninguém é um só. A gente é uma combinação dos 4. Mas a gente tem 1 ou 2 predominantes. Total ligação com o DISC, viu, Karina? Eu tô fazendo esse histórico aqui para entrar no DISC, tá? Tô contando um pouquinho da história antes do DISC. A gente vai chegar no DISC. O DISC é a teoria mais nova. Mas antes do DISC existia a teoria dos temperamentos, que gerou o DISC. Então é importante vocês saberem a ligação que o DISC tem com os temperamentos, tá bom? O sanguíneo, para quem conhece o DISC, é o influente, beleza? Depois a gente tem o melancólico. O melancólico, ele é do fluido do sistema nervoso central, predominante. Ele é do elemento terra e ele é uma pessoa lenta, intensa, crítica e sensível. Essa pessoa melancólica, sabe quem é lá no DISC? O cauteloso. Depois a gente tem o fluido predominante, a bile amarela. Quem tem esse fluido predominante no corpo é conhecido como colérico na teoria dos temperamentos. O colérico tem um elemento na natureza, o fogo. Ele é rápido, intenso, impaciente e autossuficiente. Pessoal, eu vou compartilhar o PowerPoint que eu tenho dessa aula, tá bom? Eu não consegui projetar as 2 imagens que eu queria a respeito dos temperamentos, mas eu vou mandar para o André, no seu WhatsApp, André, para você compartilhar com a turma o PowerPoint dessa aula, tá bom? E o quarto temperamento predominante seria o fleumático, quem tem o fluido corpóreo fleuma mais predominante no corpo. E essa pessoa é do elemento água. Ela é uma pessoa calma, eficiente, calculista e indecisa. Vou citar um exemplo para vocês. Como é que a gente tem dificuldade na comunicação
com os outros padrões. Eu sou sanguínea, eu sou influente na metodologia DISC. E o meu filho, de 5 anos de idade, ele é colérico, ele é dominante. Meu filho, de 5 anos de idade, é um menino dominante. E quem eu vi aí? A Karina. A Karina estava com um bebezinho aí no colo. Karina sabia que a gente consegue determinar, distinguir o padrão de comportamento do nosso filho desde quando ele é bebezinho? Então, depois dessa aula, eu gostaria que você me falasse qual é o padrão de comportamento que predomina no seu filho. Eu descobri o do Theo quando ele era bebezinho, ele era dominante. E quem que é o dominante? É o autossuficiente, né, gente? É aquele que gosta de poder, de autoridade, de ditar as regras. E eu aqui, sanguínea, toda emocional, toda social, toda querendo contagiar, ser reconhecida, para convencer o menino a tomar banho, para convencer o menino a sentar na mesa do jantar, para convencer o menino a escovar o dente, eu tenho que rebolar. Porque não é só pedir. Ele não se importa em ajudar os outros, ele não interessa muito por isso. Ele não segue regras. O dominante não segue regras. É ele que dita. Você criar um atrito com o dominante é pior porque ele quer ser o vencedor, entende? Então você está criando um atrito maior ainda. Eu, com meu filho, para poder convencer ele a fazer alguma coisa, competição. Eu gero uma competição aqui dentro de casa. E quem que vai ser o ganhador e quem que vai ser o melhor, é desse jeito que eu consigo convencer o meu menino a realizar as tarefas que ele tem que realizar no dia a dia. É claro, gente, que eu também tenho um dever tremendo de ensinar ele a lidar com frustrações, né? Porque nem sempre a gente ganha. Não é a todo momento que a gente tem que ser competitivo. Olha o equilíbrio dos padrões de comportamento aí. Então, eu tenho um desafio muito grande de ensinar para esse dominante de 5 anos de idade a equilibrar suas emoções e saber perder. E saber respeitar e ajudar as outras pessoas também. Ser mais socialista, ser mais altruísta. Percebe? Então, esse foi o exemplo aí para vocês entenderem um pouquinho de uma sanguínea, de uma influente, conversando, convencendo um colérico dominante a fazer o que ele tem que fazer, de forma motivada, rindo, cheio de energia. Quando a gente descobre essa língua, quando a gente aprende a falar a língua do outro, e é claro, a gente tem que moldar o nosso comportamento, moldar a nossa comunicação, a gente acessa ele de fato. E aí é bacana, porque realmente você consegue atingir seu objetivo com aquela conversa. Aí vem a teoria diz que depois de 2.000 anos, eu falei de 500 anos antes de Cristo, eu falei de 370 anos antes de Cristo, teoria dos temperamentos, lá de Hipócrates, e agora eu cheguei em 1823, 1928, quando William Maslow começou a estudar as interações humanas a partir das emoções. William Marston é um psicólogo norte-americano, formado PhD em Harvard. Ele é o criador da Mulher Maravilha, da personagem. Inclusive, ele tentou colocar o melhor dos 4 padrões na Mulher Maravilha. E ele também é o criador do detector de mentiras. Esse é o William Marston, quem começou a desenvolver a teoria DISC dos padrões de comportamento. 4 padrões que moldam o nosso comportamento, tudo que eu acabei de dizer, por que você age assim, quais são as forças propulsoras que te levam a agir da maneira que você age, por que a gente se comporta diferente das outras pessoas, por que a gente se frustra, por que a gente toma uma decisão rápida demais, ou por que você não vai com a cara do fulano? As respostas vão vir agora. 4 padrões de comportamento. Todos os 4, não existe melhor ou pior. Não existe bom ou ruim. Todos os 4 têm fortalezas e limitações. E nós somos uma combinação dos 4. Todo ser humano tem os 4. Só que um ou outro fala mais alto. Vamos entender melhor aqui? Acho que eu consigo projetar essa tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo agora? Sim. Tá vendo?
para mim, ela tá aparecendo cinza. Vocês estão conseguindo ver a roda do disque aí? Tá conseguindo, André? Tem a opção de uma tela, janela, uma guia. Não tá dando certo. Agora Foi sim. Peraí. Tá compartilhando sua tela, tá bom. Eu preciso compartilhar essa tela aqui. Ah lá, tá vendo? Ela some, ó. Tá sumindo para vocês também? Não tá dando certo, não. Uma janela? Eu preciso compartilhar. Vamos tentar uma janela. Uma janela? Deu? Aí, acho que agora deu. Deu aí? Ah, geralmente nada. Deu. Geralmente melhorar a ela pessoa não ainda, ó. participa, não. Eu vou melhorar ela ainda, ó. Vocês estão vendo a rodinha do disco aí? Então, Ótimo. Beleza, a gente vai trabalhar em cima dela agora. Antes de eu entrar nessa teoria, eu quero contar uma história para vocês. Chama O Vendedor de Joias. É uma história real de um empresário aqui da minha cidade. Antes de ser empresário, ele era vendedor de uma grife de joias muito famosa do sul de Minas. E ele atendia uma carteira de clientes aqui próximo de São João del Rei. Ele visitava esses clientes regularmente e fazia suas vendas. Alguém aqui mexe com vendas? A gente tem alunos que mexem com vendas? Não. Tá. Mas vamos entender que a todo momento a gente está se vendendo, né? Vendendo a nossa imagem, vendendo a nossa ideia, vendendo o nosso pensamento. Esse vendedor era de joias, especificamente, um produto. E ele tinha uma carteira de clientes, mas tinha uma empresária, uma mulher, que ele nunca conseguiu vender para ela. Ele sempre visitava ela, apresentava os produtos, eram produtos de qualidade, mas ele nunca conseguiu vender para essa mulher específica. E aí ele visitava ela e ela respondia, não, hoje eu não tenho tempo, não, vai, passa outro dia. Nem chegava a ver os produtos dele. Foi uma, foi duas, foi três, até que ele parou antes da próxima visita para analisar todas as outras visitas que ele fez para aquela mulher e como ela se comportou. E antes de visitá-la novamente, ele elaborou uma estratégia. Quando ele foi na loja dela e ele falou, oi, fulana, como vai você? Ela falou assim, não, eu não tenho tempo hoje não, passa semana que vem. Ele falou, não, eu não vim aqui para te vender hoje não, eu vim aqui só para saber como é que você está passando. Como é que vai a sua família? Aquela mulher achou que estranho, respondeu rapidamente, resposta direta, e ele foi embora. Na semana seguinte, ele voltou. Oi, fulana, como é que você tá? Ela, oi, como é que você tá passando? Tudo bem? Tudo bem. Ela já foi mais receptiva. E ele perguntou, como é que vai a sua família? Não, vai bem. E eles tiveram alguns minutos de prosa. Na outra semana, ele passou de novo e ela pediu para ver os produtos dele. Oi, você trouxe seus produtos? Vamos dar uma olhadinha? Ele, não, hoje eu passei aqui só para saber como é que está passando. Na outra semana eu volto. E na outra semana ele voltou com o lançamento da coleção. E ele fez uma grande venda. Ele foi o único vendedor da empresa que conseguiu vender para essa mulher. Em todos os anos de existência daquela empresa, ele foi o único que conseguiu vender de fato para aquela mulher e foi uma grande venda. Ele foi recompensado, ele foi premiado. E assim, por que eu conto essa história? Porque a moral da história é que ele entendeu o padrão de comportamento daquela mulher e ele conseguiu ter uma comunicação eficiente com ela. Ele soube, de fato, falar a língua dela e acessar aquela mulher e ganhar a confiança dela. Aí foi fácil vender, gente. Aí foi assim, a parte mais difícil era a estratégia, realmente, que ele teve que elaborar para entender o padrão de comportamento dela, porque a venda fluiu, a venda aconteceu na hora que ela ganhou a confiança dele, na hora que ele conseguiu acessar ela. Isso serve para todos os nossos relacionamentos.
pessoais e profissionais. Se a gente entender essa rodinha aqui, ó, o D, o I, o S e o C. O que é isso? É o DISC. D de dominante, I de influente, S de estável, é com S porque é uma palavra em inglês, e C de cauteloso. Vou falar as características, depois eu ensino vocês a analisar. O dominante gosta de ação e resultado. O dominante gosta de decidir, ele gosta de poder e autoridade. É aquele chefe quando pede uma coisa para ontem, sabe? Aquele chefe que quer resolver tudo rápido, que as metas são para ontem, que não espera, não negocia prazo e que ele sempre tem a razão. Você não pode citar os erros dele, não, é sempre ele que está certo. Ou então aquele marido que gosta também de tomar as decisões da casa, para onde ir, o que comprar, o que fazer. Aquele companheiro ou companheira, pode ser mulher também. Ou então aquele amigo, aquele colega que sempre toma a iniciativa do grupo, toma a frente, é ele que toma as decisões, é ele que organiza tudo, é um líder do grupo. Esse é o dominante. O influente já é aquela pessoa que gosta de conexão com pessoas, gosta de socialização, ele é muito persuasivo, inclusive. Ele convence qualquer um, ele vende qualquer coisa, ele é otimista, ele é comunicativo, confiável, esse é o influente. Um exemplo é aquele colega estrelinha do grupo, que aonde vai te faz até passar vergonha, de tão comunicativo que ele é. Ou então aquela pessoa que está na fila do supermercado, sempre tem um que te conta a vida inteira, não tem? Sempre te conta, você sai de lá sabendo o nome do cachorro, como que foi o final de semana da pessoa, na fila do pão. Essa pessoa pode saber, é influente. O S, gente, é de estável. É uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas. Ela é altruísta, ela larga o que está fazendo, os objetivos dela de lado para ajudar o outro. Ela é um trampolim, inclusive, para outras pessoas. Ela é leal, ela gosta de fazer tudo planejado, tudo com segurança, ela gosta de saber o chão que ela está pisando. É aquele amigo que é super prestativo, que se envolve em ações sociais, que é o amigo ouvinte, não é o amigo falador, ele é o amigo ouvinte, super leal, você pode confiar nele. No trabalho, o estável é aquela pessoa que realmente larga suas tarefas para ajudar outra, e nem sempre ela bate as metas, mas ela é trampolim para as outras pessoas baterem as metas. Esse é o estável. E o cauteloso, ele gosta de controle de qualidade. Esse cara aqui segue regras na íntegra, ele é extremamente sistemático, ele gosta de processos, por isso que as coisas não falham com ele, tá? Ele é o cara do selo de qualidade. No trabalho, é uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha e uma pessoa que gosta de trabalhar com processos. Meticuloso, sistemático. No grupo de amigos, é aquele colega mais introspectivo, que fala pouco, mas quando fala é assertivo. Vamos lá. O dominante, ele é semelhante ao colérico, que eu falei para vocês na teoria dos temperamentos, de Hipócrates. Ele é do elemento fogo. Um exemplo de dominante é o Steve Jobs. O influente, ele é o sanguíneo, do elemento ar. Um exemplo, Silvio Santos. O estável, ele é um fleumático, do elemento água. Um exemplo, Caetano Veloso. E o cauteloso, ele é o melancólico, lá do elemento terra. Um exemplo, Bill Gates. Agora eu vou ensinar para vocês a analisar os outros. Primeiro, fala para mim com qual cada um de vocês se parece. Qual padrão vocês acham que prevalece em cada um de vocês? Quem já fez o DISC? Alguém aqui já fez o DISC? Já fez o relatório individual? Agora vocês podem ligar o microfone, por favor. Karina já fez. O André já fez. Karina, qual que é o seu padrão de comportamento? A Michelle já fez. Influente, Karina, ótimo, bacana. Se conhece bem, então. Mais alguém? Qual você se identifica? Mesmo quem não fez, o André é o influente também. É um pouco dominante também?
Dominante, influente? Dominante. Legal. Isso é porque pode haver mais de um padrão prevalecendo no seu comportamento, tá? Isso é comum. Quem não fez o DISC, mas conseguiu, através das características que eu citei, conseguiu identificar com um padrão de comportamento: dominante, influente, estável ou cauteloso. A Solange, a Ana, quem aí, a Jennifer, quem aí sabe se identificar através dessas características? Olha, eu me identifiquei naquela que você estava falando dos elementos. Lá, quando você começou a falar do melancólico, do cólerico. Colérico, tá. Aí eu me identifiquei nesse, eu acho que do elemento do fogo, de ser rápido, impaciente. Isso, o colérico. O colérico assemelha-se ao dominante, Jennifer. Então, Ele realmente é uma pessoa mais rápida, intensa, impaciente e autossuficiente. Ele é o dominante, ou colérico, do elemento fogo. É que essas teorias, elas se complementam, é muito interessante. Eu vou deixar algumas indicações de livro para vocês, e vocês vão conseguir aprofundar melhor nesse estudo, quem se interessar por ele. Agora eu vou mudar aqui o slide. Aliás, eu vou ensinar vocês a analisar primeiro. Através dessa figura aí vai ser mais fácil. Vou analisar a pessoa com quem eu estou conversando. Estou conversando com o André. Como é que eu faço para descobrir o padrão de comportamento do André? São duas perguntinhas que você tem que fazer. Ativo ou pensativo? Tá vendo aqui aí em cima? O ativo é o D ou o I. Ou, se for pensativo, é o C ou o S. E aí você vai começar a fazer a eliminação. Se o André é ativo, eu vou eliminar o C e o S, porque são comportamentos de pensativo. Então, se o André é rápido, ativo, enérgico, ele é D ou I. Primeira pergunta, você já elimina 2 comportamentos. E a segunda pergunta agora, para fechar. A pessoa que eu estou se comunicando, ela é receptiva ou questionadora? Porque se ela for receptiva, ela vai ser I ou S. Percebe aí do lado direito? I ou S é o receptivo. Aquela pessoa que é receptiva a outras pessoas, que ela é boa de relacionamento, que ela sabe ouvir ou se comunicar muito bem. Receptivo é de conexão com pessoas. E questionador é de foco em resultado. Então, se a pessoa ela é questionadora, ela é dominante ou cautelosa. Você elimina o I e o S. Voltamos ao exemplo do André. André é ativo ou pensativo? Ah, o André é ativo. Então, ele é D ou I. O André é receptivo ou questionador? Ele tem um pouquinho dos dois. Ele acabou de responder pra gente que ele é influente e dominante. Isso pode acontecer. Então, vocês acham que o André ele é mais receptivo para pessoas do que busca resultados? Ele tem o I ou o D um pouquinho mais alto que o outro. Se ele for mais receptivo a pessoas, ele é mais I. Se ele for mais foco em resultado, bora bater meta, ele é o D. Perfeito? Ativo ou pensativo? Receptivo ou questionador? As duas perguntinhas que você tem que fazer para identificar o padrão de comportamento da pessoa que você está se comunicando. Agora, eu vou mudar de novo o slide para a gente treinar esse exercício, perfeito? As minhas imagens não estão carregando. O dominante, ele é uma pessoa ativa, ousada, competitiva, focada em resultado e rápido em decisões. Aí, nessa figura, tinha a foto do Bernardinho, treinador de vôlei da seleção brasileira, vocês lembram? O Bernardinho, ele é ativo ou pensativo, na opinião de vocês? Agora, vocês podem ligar o microfone, por favor. Ativo. Alguém falou ativo, então ele é dominante ou influente. O Bernardinho, ele é receptivo ou questionador? Vocês acham que ele é receptivo a pessoas? Ou ele é questionador, foco no resultado? Questionador. Questionador. Por isso ele é o B. O Bernardinho, ele é o dominante.
E o dominante, agora eu vou revelar para vocês duas coisinhas muito importantes, que não está aí no slide. O que você faz para motivar um dominante? Eu já citei o meu exemplo com meu filho, já dei umas dicas aí para vocês. Para você motivar dominante a agir, você tem que dar a ele o poder e a autoridade, senão não vai não, tá? Ele não segue regras. Então, você tem que levar a conversa no sentido que ele tome a decisão, que ele dê a palavra final. E tem que ser desafiador, porque se for tarefa simples, dominante não faz não. Se for coisas simples, do dia a dia, faz não. Pelo menos motivado não vai fazer. Para você conversar com o dominante, se você precisa que ele realize alguma tarefa, se o dominante é o seu marido, você quer convencer ele aí numa festa, você tem que criar uma situação em que ele vai dar a palavra final e que vai ser um desafio para ele participar daquilo. Aí você convence. Qual que é o medo do dominante? O que você não deve fazer? Para não quebrar todo o vínculo que você criou. Falar dos erros dele. Dar feedback negativo para dominante, você tem que falar da situação e não da pessoa. Não foi ele que fez, não é você o problema, é a situação. Que resultado diferente você vai ter da próxima vez. Então, se você falar diretamente do erro do dominante, você está criando uma briga interminável com ele. Porque ele não vai parar de falar dos seus erros também. Ele não vai assumir o dele, não vai pedir desculpa, porque dominante não pede, e vai citar os seus erros, as suas falhas e os seus pontos fracos. Para conversar com o dominante, tem que falar da situação. Perfeito? Deu para entender agora quem é o dominante? Passou um filme aí na cabeça? Lembrou de outras pessoas que vocês conhecem que são dominantes? E como vocês vão conversar com essas pessoas daqui por diante? Agora a gente vai passar para o influente. A imagem que estava aqui era de Ivete Sangalo. Ninguém melhor que ela, né? Ivete Sangalo é ativa ou pensativa? E aí, o que vocês acham? Ivete é ativa ou pensativa? Parece ativa. Ativa, né? Ativa, com aquela energia dela, não podia ser diferente. A Ivete, ela é receptiva a pessoas ou ela é questionadora, foco no resultado? Ivete é pessoas, né, gente? Que é mulher mais influente que aquela, comunicativa, radiante, entusiasmada, espontânea, otimista, persuasiva, empática, social. Todas essas características são de influente. Ivete Sangalo. Eu estou treinando com vocês as duas perguntas, hein? Essas duas perguntas vocês precisam decorar para analisar todos que chegarem até vocês. Tá bom, mas o que você não deve fazer com o influente para você não perder toda a confiança que conseguiu? Você não deve rejeitá-lo. O influente é o cara comunicativo, que gosta de falar, de contar história. Se você olha para o lado, não mostra interesse, mexe no celular ou corta ele, perdeu a confiança, acabou. Quebrou o laço aí. Não faça isso com o influente. Por outro lado, se você quer ganhar ele, se você precisa que ele faça algo por você, se você quer vender para ele, se você precisa... Amigo influente. Eu preciso que ele me faça um favor. Primeiro, comece reconhecendo ele em público. Mas não é reconhecimento de elogio físico, tipo, nossa, tá bonito hoje. Não. É reconhecimento de atitude. Aquilo que você fez foi fantástico. Cara, como você conseguiu aquele resultado? Nossa, aquela situação, a forma como você se comportou é exemplar. Pronto, ganhou o cara, acessou. É por aí. Pode pedir o que você quiser agora que vai. Pegou? Influente gosta de reconhecimento, de preferência na frente de outras pessoas, tá? Aí você consegue o que quiser com influente. Vamos passar para o próximo padrão, para treinar mais um pouquinho. O estável. Quem estava nessa foto aí, a Karina é influente, ela já respondeu. Quem estava nessa foto aí era o Milton Nascimento. Milton Nascimento, ele é ativo ou pensativo? As duas perguntinhas.
O que vocês acham que Milton Nascimento é? Ativo ou pensativo? Receptivo? Primeiro, ele é receptivo, tá certinho. Mas você acha que ele é ativo ou pensativo, André? Ele é mais enérgico ou ele é mais calmo? Milton Nascimento. Cantor. Mais calmo. Mais calmo. Ele é pensativo. Então, ele está na parte de baixo, que era o S e o C, para quem lembra da rodinha do disque. Vou voltar nela aqui. O Milton Nascimento, ele é pensativo, ó, parte de baixo. E o André já falou, receptivo. Então, ele é S. Ele está do lado do S. Por isso a importância de gravar a rodinha do disque. D-I-S-C. Lembra aqueles telefones antigos que a gente tinha que colocar o dedinho e girar? Disque. D-I-S-C. Nessa ordem. D-I-S-C. Ativo, pensativo, receptivo, questionador. Você consegue filtrar o comportamento da pessoa. Então, o Milton Nascimento, ele é calmo, ele é moderado, ele é seguro, ele é conservador, ele é altruísta, ele gosta de ajudar mais os outros, ele deixa o dele de lado para ajudar os outros. O estável, ele também é persistente, ele gosta de planejamento. Aliás, você motiva um estável a agir dando a ele planejamento. No ambiente de trabalho, o estável atinge sua produtividade máxima quando sabe o que vai acontecer. Quando tem previsibilidade e planejamento, ele sabe o chão que ele está pisando. E ao contrário, você perde a produtividade de um estável, você deixa ele com medo, inibido, quando ele perde essa segurança. Quando ele já não sabe o que vai acontecer amanhã. Surpresa, sabe? Surpresa. Você vira para o seu marido e fala assim, vamos viajar amanhã, arruma as malas. E ele é estável, ele perde o chão, acabou. Não vai conseguir fazer mais nada. O estável é assim. Para ele realizar tarefas, ele precisa de previsibilidade. E aí, tendo essa previsibilidade, ele vai dar o máximo de si. E outra coisa, a palavra por favor me ajuda, a frase por favor me ajuda, funciona perfeitamente com o estável. Ele vai agir com prazer se você pedir ajuda para ele, tá? Funciona muito bem. E o último padrão de comportamento é o cauteloso. E a foto que estava aí era justamente do nosso amigo Bill Gates. Bill Gates, ele é ativo ou pensativo? Ativo? Bill Gates era pensativo. Ele era muito introspectivo. Pensativo, reservado, na dele, pensador. E o Bill Gates, ele era receptivo ou questionador? Bill Gates era voltado para as pessoas, para a comunicação, para a extroversão, ou ele era mais foco no resultado, nas tarefas? Questionador, exatamente, Karina. Então, Bill Gates era cauteloso. Por quê? Quem é cauteloso é preciso, é racional, não pensa com emoção, pensa com a razão. É motivado a realizar com perfeição. Ele é o cara do controle de qualidade, lembra que eu falei? Ele é atento a todos os detalhes, ele segue regras na íntegra, ele observa, ele é calmo, ele entrega com qualidade de olho fechado, mas tem que combinar prazo com ele, tá? É aí que tem conflito, por exemplo, com o dominante. Meu marido é D e C. Ó, bacana. Karina tem um marido dominante e cauteloso. Não é nada social o seu marido, né? Totalmente introspectivo, gosta de realizar tarefas sozinho, individualista, 100% racional, nada de emoção com ele. Razão, fatos, individualista, exatamente. Esse é o dominante e o cauteloso. Gosta de trabalhar sozinho. O cauteloso, especificamente, ele não gosta de conflito. E assim, quando a gente tem um funcionário cauteloso e um chefe dominante, tem que combinar prazo, porque o dominante quer tudo para ontem, o cauteloso precisa de prazo para fazer. Se eles não combinam uma data e gera atrito, o cauteloso adoece. É isso que acontece. E eu conheço uma situação real aqui na minha cidade, que uma contadora de uma empresa de automotiva, ela era extremamente competente, a empresa era grande, tanto é que tinha uma contadora trabalhando exclusivamente para a empresa, e a contadora era cautelosa. Tudo a ver com a profissão. Olha só, preciso, racional, detalhista, segue regras, totalmente a ver com o perfil que ela tinha, a profissão dela. Olha que bacana. Ela era super eficiente, cauteloso, entrega com qualidade.
Só que o chefe dela era dominante. E ele não sabia esperar. E quando ele delegava, ele queria tudo para ontem. Aí gerava conflito, até ela adoecer e pedir para sair do emprego. Então, importância de combinar prazo com o cauteloso. Ele entrega com qualidade, mas combina a data. Não pode criar conflito com o cauteloso. Acabei de citar o exemplo. O que mata o cauteloso é o conflito. Ele perde a sua segurança, a sua confiança e até adoece. Como que o cauteloso age com motivação? Tá vendo, Karina, a importância de conhecer o perfil? Isso é autoconhecimento. Para você tomar decisões e melhorar nos seus relacionamentos. Mudar, de fato, seus resultados. Então, com o cauteloso, como é que você motiva ele a agir? Como é que você faz esse cara agir com prazer? Dar tudo de si para aquela tarefa. Dando regras para ele. Dando procedimentos. Fazendo o processo acontecer de forma sistemática e pragmática. Esse é o melhor ambiente para o cauteloso. Quando você delega uma tarefa ou pede um favor e dá todos os detalhes para ele, ele se sente em casa e vai. Perfeito? Então, agora chegou a hora da verdade. Eu não sei o que aconteceu com os meus slides, mas eu perdi todas as imagens que eu tinha. Então, eu vou ficar só com a câmera agora. Isso. Agora é a hora da verdade. Por quê? Vocês não serão os mesmos depois de terem aprendido a metodologia DISC. Vocês vão passar a analisar todo mundo com quem vocês conversam. E eu quero deixar, de fato, esse desafio. Todo mundo que chegar perto de vocês, lembra da rodinha do DISC? D-I-S-C. Ativo ou pensativo? Receptivo ou questionador? Reflete, observa essa pessoa, identifica o seu perfil e comunica de forma eficiente com ela, que vocês verão a mudança acontecer. Lembra que eu falei? Fica frustrada ou chateada com alguém pela forma dela falar? Analisa o perfil dela e se comunica de forma diferente para você ver como muda o resultado. Não consegui vender, não consegui bater uma meta. Melhora a comunicação, fala a língua do seu cliente, que você vai ver se de fato essa venda não acontece. Ou então, preciso convencer alguém de algo que é muito importante para mim. Identifica o perfil dessa pessoa, fala com ela da forma como deixa ela motivada, que eu já ensinei aqui para vocês, que vocês vão ver resultados diferentes também. Bom, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela, mas eu vou compartilhar o PowerPoint com o André, tá? Para vocês terem todos os slides na íntegra. E eu queria parabenizar todos vocês que chegaram aqui até o final dessa aula comigo. É um primeiro passo para a mudança de chave. Eu sei que vocês já estão numa mentoria aí com o André, que já é uma grande iniciativa. Parabéns de coração. Lapidando competências que a gente vai performar, que a gente vai atingir os objetivos e as metas que a gente traçou para a nossa vida. Eu vou deixar as indicações de livro no PowerPoint também. Lá tem as imagens dos livros. Quem quiser anotar, o livro na qual é meu livro de cabeceira, eu gosto de ler e reler, Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira e do Davidson Silva. Talvez vocês já até conheçam, né? Porque ele é o nascimento do DISC. Ele explica essa teoria por completo, inclusive a teoria dos temperamentos, tá? Decifre e Influencie Pessoas. Ele está aqui do meu lado. Esse livro aqui, ó. O outro livro que eu quero deixar como indicação, principalmente para quem é mãe, Karina estava com um filhotinho no braço, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Vai ensinar para vocês sobre aqueles elementos que eu falei mais cedo. O colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Isso mesmo, Karina. O autor é Dr. Ítalo Marcílio. E o último, para vocês entenderem a linguagem não verbal, que é a linguagem dos trejeitos, dos gestos, Linguagem Corporal. O livro chama Linguagem Corporal, de Alain e Bárbara Pisse. São os 3 livros que eu deixo como indicação, na qual eu também leio com frequência, porque eu não gosto de ler o livro uma vez só, e baseio os meus estudos, tá bom? Gente, quem quiser aprender um pouco mais sobre perfil comportamental, quem quiser fazer o próprio DISC, que é um relatório de 18 páginas que fala
sobre você, sobre o outro, as características que você tem, que são suas potencialidades, suas fortalezas, e também as características nas quais você precisa melhorar, que são seus pontos fracos. Esse é o relatório DISC, né? Para você potencializar resultados, virar a chave da sua vida. Eu posso ajudá-los com isso, vou deixar os meus contatos no PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu estou aqui à disposição. E, mais uma vez, agradeço de coração a participação de vocês, a atenção. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma dúvida, essa é a hora. Parece que Michele levantou a mão. Michele, pode falar, se tiver uma dúvida. Michele, pode falar. Fica à vontade aí. Tá ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Qual seria a dica, depois de nós conhecermos os nossos comportamentos, temperamentos, de tratamento pessoal? Porque você falou muito como reconhecer no outro, né? Ah, perfeito, Michele. Cada perfil tem o seu ponto fraco. Eu falei aqui de algumas características que são pontos fracos. Do dominante, por exemplo, a intolerância. Do influente, por exemplo, ele é tão comunicativo que ele se perde. Às vezes ele promete mais do que cumpre. Do estável, por exemplo, ele precisa tomar decisões mais rápidas, ele precisa arriscar mais, ele precisa ser até mais autoconfiante. E do cauteloso, ele também precisa de time, ele precisa tomar decisões rápidas, ele precisa arriscar mais. Então, conhecer os pontos fracos de cada perfil e elaborar estratégias, planos de ação, aí eu acho que o André trabalha isso com vocês aí no coaching, na mentoria, realizar planos de ação para desenvolver essas competências que estão adormecidas. É dessa maneira que você vira a chave. Hoje eu dei uma pincelada aqui em autoconhecimento. Opa, já identifiquei o meu padrão. Tá bom, mas qual é o ponto fraco do meu padrão? Onde eu posso melhorar? Quais são os meus pontos de melhoria? E a partir desse entendimento, você elaborar uma estratégia de autodesenvolvimento. O relatório DISC individualizado, ele vai trazer uma sessão só disso, só de exercício de autodesenvolvimento a partir da compreensão dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria. Responde sua pergunta, Michele? Excelente, excelente. Respondeu, Michele? Sim, obrigada. Bacana. Excelente. Eu quero que Mais a alguém? Jenny compartilhe com a gente uma experiência que ela teve relacionada ao que eu falei lá no princípio. É a Karina. É a Karina? Ai, desculpa. Se ela não estiver fazendo o bebezinho dormir e puder compartilhar com a gente a experiência que teve em relação ao que eu comecei a falar lá no princípio da aula. Tomar decisões precipitadas, não conseguir convencer as pessoas. Eu sou muito I, e o meu marido, como eu falei, é D, I e C. Tá. E aí, às vezes, por exemplo, ele me fala para fazer uma coisa e eu vou lá na empolgação e faço do jeito que ele falou. Aí depois eu penso bem e me arrependo. Ele falou pensando no meu bem. Sim. Só que eu devo fazer o que é melhor, certa? E às vezes a gente acaba tendo esse tipo de conflito. Porque eu reconheço ele muitas vezes como mais sábio que eu, nem sempre, mas muitas vezes. E na empolgação eu vou lá e faço do jeito que ele falou. Eu preciso melhorar isso, porque eu Karina, acabo você ficando falou chateada. uma palavra-chave aí. Empolgação. Empolgação é algo muito de influente, sabe? O influente, ele é totalmente emocional. Então, ele toma as decisões dele baseada nas emoções que ele está sentindo no momento. E pode acontecer muitas frustrações, realmente, depois, posteriormente, né? Com o resultado que você teve. E assim, o seu marido, é claro que ele queria o seu bem, mas quem se conhece melhor é você mesma. Então, faz todo sentido a clareza que você teve a partir de uma situação, de um acontecimento. A clareza é o primeiro passo para a mudança. Karina, aí o influente, não só você, mas todo o influente, ele precisa muito trabalhar o seu equilíbrio emocional, a sua inteligência emocional. Ele precisa entender mais sobre o seu processo de decisão e lapidar esse processo. Isso também é adquirir competências novas. Mais algum comentário, dúvida?
Eu quero falar. Vamos lá, Jennifer. Olha, identificando já cada um do jeito que é, a gente reconhecer que o outro é diferente da gente, respeitar e ter, assim, a paciência. Ó, eu sou bem acelerada. Já meu bonitinho aqui, ele é mais calmo, mais tranquilo. E tem hora que eu tô acelerada e ele tá tranquilo. E eu fico assim, gente, por que que ele tá quieto desse Como jeito? pode alguém assim? Por que que ele tá assim? E aí, sabendo agora identificar que ele é diferente, de fato, que existe uma metodologia, um estudo por trás disso, é fácil a gente reconhecer que o outro tem uma maneira de ser conduzido, de ser agregado. Então, assim, é bem bacana isso. Porque eu decido assim, na velocidade da luz, mas já decido de, tipo assim, eu faço e desfaço. Quero e não quero. Já ele demora para tomar a decisão dele, mas quando toma, é aquilo ali. Então, assim, aí a gente fica 880. Como que você vai conviver de fato com uma pessoa tendo um jeito tão diferente, sabe? Então, eu acredito que é trabalhando mesmo os papéis. Exatamente, Jennifer. É isso aí. É a compreensão de que existem padrões de comportamento e que o seu é diferente do dele, são dois opostos, e que você precisa respeitar o padrão dele. Se, dependendo do papel dessa pessoa na sua vida, fazer até algumas combinações para chegar num equilíbrio que é confortável para você e que é confortável para ele, num meio termo. Eu tenho uma melhor amiga que é extremamente cautelosa. E eu sou influente, né? Eu sou aquela, vamos lá, vamos fazer acontecer, que realiza 1000 coisas ao mesmo tempo, e a cautelosa lá assim, tá, fala mais, me dá detalhes, querendo saber todos os detalhes, perfeccionista, eu sou antes feito perfeito, vamos lá, antes feito perfeito. E ela perfeccionista. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa para ambas chegarem no meio termo e a gente realizar uma tarefa juntas. Primeiro, o entendimento, a clareza que você já teve, opa, existe um padrão diferente do meu e eu preciso respeitar. Mas tem como melhorar? Então vamos conversar para a gente chegar no meio termo. Sim. E acredito assim que ele já identificou isso muito antes de mim, que ele já me respeita e assim, ele já entende que o meu modo é mais agitado e ele vê quando, tô bem agitada. Ele me deixa, não me faz raiva e assim vai, porque ele vê que passa, entendeu? Aí depois é igual esses dias a gente tava brigando no supermercado, na rua, aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, você tava agitada ontem, né? Se eu tivesse dado confiança pra você, a gente tinha brigado, mas como ele já percebe, passa. É isso que você Olha falou. que ótimo. E agora você também tem essa compreensão. Então, a frustração, ela vai diminuir, você vai perceber que você vai se frustrar menos, porque não é a pessoa, não é levar para o lado pessoal. É assim, cada um tem um padrão de comportamento, é isso, a gente não consegue mudar, isso é intrínseco. Essa compreensão já vai ajudar a se frustrar menos, a guardar menos rancor, a respeitar e entender o outro. Nossa, obrigada. Nicole, adorei, viu, isso. Chique. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Show. Ô, Nicole. Sim. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? A gente nasce com esse perfil e por mais que a gente trabalhe esse perfil, nunca deixamos de ser esse perfil, né? Por mais que a gente trabalhe os pontos fracos dele, né? Ótima pergunta, porque os padrões eles podem mudar. Quem já fez o relatório DISC sabe que é um gráfico, em que a gente tem um D muito alto, um S, é um gráfico e cada perfil recebe uma nota. De acordo com os momentos da sua vida, os perfis podem mudar a intensidade. Quando a gente vira mãe, quando os homens têm um filho, viram pais, ou quando você recebe uma promoção no seu emprego, ou quando você muda de emprego, ou quando você casa, ou quando você separa. Quando você tem momentos na sua vida assim mais complexos, você tende a mudar o seu perfil de comportamento. O próprio amadurecimento faz com que você lapide o seu perfil de comportamento. Por isso que no relatório diz que vem um perfil natural e um perfil adaptado.
porque é o seu DNA ali e o adaptado para você atingir determinado objetivo, para você adaptar as pessoas do seu meio, entendeu? Então, os padrões, eles podem mudar a sua intensidade. E durante a vida a gente muda mesmo, ninguém é a mesma coisa sempre. Que legal, que legal. A questão da Não é? idade influencia nessa questão das mudanças de comportamento? Ô, Maís, eu diria que a questão da maturidade. A gente consegue identificar desde quando nasce, né? Volto a falar do exemplo da Karina com o bebezinho no colo, ela já consegue identificar o perfil do filho, e ele vai lapidando os padrões de comportamento dele de acordo com a maturidade que ele adquire. Então, são essas etapas da nossa vida, né? Ah, me formei, vou escolher uma carreira. Para essa carreira, eu dependo, para ter sucesso, para ter êxito, de prevalecer nesse padrão. Ah, mas agora eu me casei, o meu valor família está falando mais alto. Então, você vai mudar, você vai lapidar o seu padrão de comportamento que atende ao valor família. Então, lá no PowerPoint, vocês vão enxergar isso melhor. A intensidade do padrão, ele muda nas fases da sua vida. Por isso que é importante você fazer o relatório DISC mais de uma vez, ou talvez uma vez no ano, porque com certeza você está vivendo momentos diferentes e você tem a aprender com esse momento. A questão dos hábitos, ela te você- influencia na questão dos seus comportamentos, na definição deles, dos tipos de comportamento que você vai tendo? Eu diria que os hábitos, Maísa, eles vão te ajudar a lapidar as competências que eu citei para algumas pessoas aqui que me perguntou como melhorar os pontos fracos, né? Ah, diante do autoconhecimento, tá bom, agora eu sei que eu sou assim. O que eu faço? Bom, vamos lapidar competências, vamos desenvolver novas competências. A questão dos hábitos vai entrar aí, a te ajudar a desenvolver os pontos de melhoria, a adquirir novas competências, a aprimorar, talvez, um padrão que você precisa aprimorar para desempenhar tal função na sua carreira, no seu trabalho, atingir um objetivo. A questão do hábito vai ajudar nesse sentido. Obrigada. Bacana. Boa pergunta. Tem algum site que a gente possa fazer o teste DISC de uma forma mais, não tão profunda, no caso, né, no seu caso, você faz todo o mapeamento, né, mas tem algum site que a gente possa fazer só para a gente saber exatamente, olha, eu quero saber mais ou menos qual que é o meu perfil, só para não ficar tão a ver navios assim. O relatório diz que ele é um relatório pago, porque ele é um relatório, como você disse, ele é profundo, ele é complexo. E a devolutiva do DISC, ela realmente só pode ser feita por profissionais gabaritados, capacitados, por essa compreensão que eu estou dizendo aqui para vocês, de fato ajudar a chegar num resultado diferente do que você está vivendo. A de fato você conseguir adquirir uma nova competência, ou melhorar a inteligência emocional, ou atingir um objetivo, uma meta. Então, esses relatórios, eles têm maior eficiência quando trabalhados junto com um profissional de desenvolvimento humano. Mas, sim, existem pesquisas no Google, eu não vou saber dizer para vocês um site específico, um link específico, mas se pesquisarem no Google questionário DISC ou questionário de perfil comportamental, vocês vão encontrar links em que conseguem fazer um questionário mais simples e terem um resultado mais direto, conhecendo a teoria aqui, um resultado mais direto de qual é o seu padrão de comportamento de fato. Agora, fazendo aquele exercício que eu ensinei, vocês também chegam lá. Ativo, pensativo, receptivo, questionador. Define o padrão, diante disso, procura características deles, que vocês vão encontrar muitas fontes. Aqui uma fonte, ó. Aqui, ó. Barata, fácil, de extrema riqueza e compreensão. Tá aqui, ó. Fácil de ler, rápido de ler. Aqui vocês vão encontrar muitas respostas. E através dessa leitura, vocês com certeza vão identificar o perfil de comportamento de cada um. Pelas características que tem aqui, dá para identificar, tá?
Nesse livro ele fala sobre o perfil dos Excelente. comportamentais. Sim, ele fala não só dos perfis de comportamento, mas também de temperamentos. Ele ensina a teoria DISC inteira nele. Da metade para frente aqui, ó. E ele não só fala dos tipos Ele já está na psicológicos. lista do livro do ano, então. Simbora. Ele é do Paulo Vieira, né? É Paulo isso Vieira aí. é um grande Já me interessou, hein? psicólogo, desenvolvedor de pessoas. Tem o E o livro David Silva é médico. O livro da autorresponsabilidade do Paulo Vieira ajuda também nessa questão? O livro da autorresponsabilidade, ele vai te trazer para o jogo, mas ele não vai te dar o entendimento dos padrões de comportamento. Não é o mesmo objetivo. Ele vai te ajudar nessa questão do hábito, de buscar os seus objetivos, suas metas, de lapidar um pouco a inteligência emocional, algumas competências, mas ele não fala diretamente sobre os padrões de comportamento. Perfeito, turma? Vou deixar mais uma vez aí, reforçando, os meus contatos com o André, e se vocês quiserem aprofundar aí no relatório DISC individualizado, eu posso ajudar vocês, ou qualquer outra dúvida, fazer contato, interagir nas redes sociais, vai ser um prazer, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho para o autoconhecimento de cada um e para os nossos desafios com os nossos relacionamentos, que espero que amanhã vocês realmente façam o exercício que eu propus. Qual o perfil de comportamento da pessoa que eu estou comunicando? Ela é ativa, pensativa, receptiva ou questionadora? Vou fazer questão de enviar o PowerPoint agora para vocês, tá bom? Muito obrigada. Gratidão. E uma boa noite a todos, né, André? Boa noite. Até mais. Obrigada. Obrigado, Nicole. tá? Boa Com noite, Deus. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Nicole.